Ó, a Bia falou, né? Eu entendo a aula certinho, mas quando eu vou fazer os exercícios, não entendo. E sempre preciso de ajuda. Então, assim, Bia, no dia do Enem, no dia do vestibular, você vai fazer o quê? Você vai ver uma videoaula ou você vai fazer questões? Né? Fica aí o questionamento para a Bia, né? Fica o questionamento para ela, né? Quando eu entendi isso, eu comecei a estudar por meio de provas. Eu vou fazer a prova que vai decidir o futuro da minha vida, só que eu estudo por meio de videoaulas. No dia do Enem não vai ter nenhuma videoaula, né? Não vai ter videoaula. E se tu pegar as descobertas da medicina, as descobertas da agricultura, da engenharia, também eles não tinham base. Eles descobriram aquilo, eles queimaram os neurônios para desenvolver aquele conhecimento. É a mesma coisa nos estudos para passar em medicina. Não precisa ter base, você tem que aprender errando mesmo. Aí você erra uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes. Aí chega uma hora que você para de errar, né? Só que a escola fala que você não pode errar, né? Porque se você comete um erro na escola, se você fala alguma coisa errada na escola, no cursinho, os seus colegas que estão ali com você, eles vão rir de você. Os, os seus colegas, eles vão dar risada de você. Porque você cometeu um erro. Eles vão rir de você. Porque você cometeu um erro. Eu lembro que uma vez na escola, né, eu levantei a mão e falei alguma coisa errada. Era uma aula de português. Todos os meus colegas começaram a rir de mim. Eu nunca mais levantei a mão na escola. Porque o meu memória do medo, tá? Eu vou falar sobre isso na Masterclass Você na Medicina. A memória do medo. Tem um estudo mostrando isso, né? Acontece, as amígdalas do cérebro, que vão gerar essa resposta emocional do medo, raiva, tristeza, alegria, elas criam uma memorização, elas têm vias de comunicação com o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura do sistema límbico que está intimamente relacionado com o centro de consolidação da memória, né? O centro de construção da memória, o hipocampo. Então, você memoriza essas coisas que dão medo, essas coisas tristes, você memoriza muito mais rápido. E aí você cria uma neuroassociação negativa com estudar, né? Eu tinha medo de ir para a escola. Eu não gostava de ir na escola. Por quê? Porque o meu cérebro associou aquilo com algo negativo. Tem uma neuroassociação negativa. É a mesma coisa você... O que é neuroassociação? Só para vocês entenderem. Imagina que você teve um acidente de bicicleta, né? Você estava andando de bicicleta ali, pum, capotou a bicicleta, caiu, machucou o ombro, machucou o cotovelo, ralou o cotovelo, né? Teve uma dor tremenda, né? Teve ali uma situação muito negativa. E aí passou um carro e estava tocando uma música, né? Imagina aí uma música qualquer. Tava tocando essa música e você, teu cérebro focou naquela música, bem naquele momento, naquela situação ali, passou esse carro tocando essa música. E aí passa um ano, passa 2 anos e você, pum, passa um carro tocando essa mesma música, ou você tá em casa e tocou essa música na rádio, ou você tá numa festa e tocou essa música, pum, você associa a música com aquele evento, com aquela situação que aconteceu com você. Ou seja, isso é uma neuroassociação. Então eu associei estudar com algo negativo, com dor, com tristeza. Por isso que eu não aprendi a física, por isso que eu não aprendi a matemática, porque eu tinha esse bloqueio, né? Nós temos a teoria do iceberg, né? Então, lembra lá, a pontinha do iceberg e aqui embaixo tem um monte de coisa. Então, a gente chama consciente a pontinha do iceberg e inconsciente tudo que está embaixo, né? Eu chamo de Windows mental, né? Então, você tem um Windows mental com um monte de aplicativo bloqueando você de aprender. Então, muitas pessoas vai no Google, como estudar física, como estudar matemática, né? Ou no YouTube. E aí tem várias dicas, tem várias estratégias. Só que isso é o sintoma. A causa do cara não aprender física, não aprender matemática, é o emocional. É esse bloqueio que o cara tem, que às vezes ele nem sabe, mas às vezes aconteceu lá na época que ele estava na escola. Por exemplo, eu não gostava de escrever redação. Por quê? Porque eu tinha um bloqueio. Numa aula de português, que eu fui zombado pela turma, eu tinha aquele bloqueio. Aí eu não aprendia português, não aprendia redação. E aí, quando eu tirei esse bloqueio, eu desinstalei esse aplicativo mental que estava bloqueando a minha cognição, eu comecei a render mais nos estudos, né? É como se eu tivesse com uma Ferrari, só que com o freio de mão puxado. Aí eu soltei o freio de mão da Ferrari, eu decolei nos estudos, né? E talvez possa estar acontecendo, pode estar acontecendo essa mesma coisa com você. Aí você está buscando, está trocando de plataforma de estudo, está trocando de cursinho, está buscando uma fórmula mágica para passar em medicina e não existe. Você tem que olhar para a base, né? Você tem que olhar para o teu cérebro, o funcionamento do cérebro. Quando você entende o funcionamento do cérebro, você começa a ter muito mais resultado nos estudos. Você começa a render mais nos estudos, né? E aí você começa a ver os resultados que aconteceu. Passar em medicina em 60 dias, né? A pessoa começando do zero.
passando em 55 dias, 57 dias eu tive uma aluna minha, que é o que acontece no concurso público. No concurso público é comum isso, né? Tu pesquisar depois no YouTube, aprovado na Polícia Civil estudando 32 dias. Aprovado na Polícia Federal estudando 48 dias. Isso é comum no concurso público. Só que vestibular de medicina, que é muito mais fácil do que o concurso público, não é comum. O cara demora 5 anos, demora 20 anos até passar em medicina, né? Por quê? Porque às vezes o cara desiste, né? O cara vai fazer enfermagem, tem filhos, trabalha, aí depois de 20 anos o cara me conhece, né? E vê, pô, mas olha esse cara aí, olha que ousadia dele falar que é possível passar em 60 dias. Aí o cara, pô, mas faz sentido o que ele tá falando, né? Parece meio que é loucura, mas aí o cara vê uma live minha, vê uma aula, vê um vídeo, vê 2 vídeos, o cara, pô, mas é verdade o que ele tá falando, né? Faz sentido o que esse cara tá falando. Aí ele começa a ver, né? E aí começa a ver os depoimentos dos meus alunos e começa a ver, pô, mas faz sentido o que esse cara tá falando, né? Pô, tem um pouquinho de sentido nessa loucura aí. Então, assim, tem várias pessoas que criticam, né? Tem muita crítica, haters, né? Só que eu fico feliz, né? Quanto mais haters, melhor, né? Porque inseto não ataca luz apagada, né? Quanto mais haters, é sinal que eu tô no caminho certo, né? Então, assim, tem a galera da fisioterapia, tem a galera da nutrição que vem e, pô, cara, mas eu não queria estar fazendo fisioterapia, eu não queria estar fazendo nutrição, eu queria estar na medicina. Aí eu pergunto, tá, mas por que tu foi fazer fisioterapia? Ah, eu fui fazer fisioterapia porque medicina era muito difícil, porque medicina eu não ia conseguir. Tá, mas quem falou que não, você não ia conseguir? Não, mas é que eu fiz 3 anos de cursinho e não consegui, né? Por que não conseguiu? Porque tu estudou com uma metodologia ineficaz, é que nem você pegar um Fusca, né? O Fusca é a Ferrari, né? O Fusca vai demorar anos, né? E esse Fusca pode quebrar. Só que você tem aqui uma Ferrari, um computador super potente, só tem que saber usar ele. E a neurociência é como se fosse um manual, né? Um manual. E o método atletamente é a interpretação desse manual. É o passo a passo da interpretação desse manual. Então a neurociência é o manual do cérebro e o método atletamente é a interpretação, né? Porque o cara não vai saber inglês, não vai saber interpretar a neurociência. E aí o método atletamente interpreta e diz, ó, tem que fazer o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. E aí você passa em medicina. E aí eu tenho uma garantia para os meus alunos. Que garantia é essa? Se ele não passar em medicina, eu devolvo todo o dinheiro dele. Essa é a garantia que eu dou para os meus alunos. Né? Promessas extraordinárias que requerem provas extraordinárias. Tu pode prometer. Até papagaio fala na internet hoje, só tu tem que provar. Né? Então eu dou essa garantia para os meus alunos. Se tu não passar, eu devolvo todo o teu investimento. Até o momento, até hoje, né? Hoje é dia 17, né? Dia 17 de maio, o momento que eu estou fazendo essa live. Até o dia de hoje, 100% dos meus alunos que aplicaram linha por linha do meu método estão na faculdade de medicina. Não é 99, não é 90, não, é 100% deles estão na faculdade de medicina. Né? Então, para tu dar uma garantia dessa para os teus alunos, tu tem que acreditar, né? Por que eu dou? Porque eu acredito no método, né? Então, tu vê o cursinho aí. No dia da matrícula, ele fala, ó, tu não vai conseguir passar de primeira, ó. Vai demorar 3 anos, não tem expectativa. Aí o cara, pô, mas demora 3 anos mesmo, né? Então, tá tudo bem, né? Demora todo esse tempo, tá tudo bem, né? Aí o cara começa a procrastinar, começa a não estudar, né?